Barrigas chapadas, lábios carnudos, pele de pêssego, tudo isso nos encanta. Mas será que tudo isso é realmente verdadeiro? Pois é, o assunto do nosso Pode Acessar de hoje é justamente sobre isso. Vamos falar aqui sobre a autoimagem no universo digital. Quer descobrir? Venha comigo, mas não vou falar disso sozinho. Eu trouxe hoje com minha convidada, ninguém mais, ninguém menos que Márcia Pugliese. Seja muito bem-vinda, Márcia. Um prazer tê-la aqui. Gratidão, Rafael, gratidão a todos que estão aqui conosco, a oportunidade de participar do Pode Acessar, e eu tenho certeza que com informações muito importantes, não é? Com certeza. Bom, deixa eu aproveitar aqui para apresentar, né, quem é a Márcia Pugliese. É uma honra recebê-la aqui, A Márcia. honra é minha. Pessoa que está aí há tanto tempo fazendo história, né? E deixa eu contar quem é a Márcia. Olha que interessante. A Márcia, ela é formada em direito, uma formação assim bem peculiar a da Márcia, uma carreira bem interessante. Vamos lá. Formada em direito, formada em psicopedagogia, Pedagogia. 24 anos como comunicadora na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM com o programa Conheça-te, não Isso. é? 30 anos atuando como numeróloga e terapeuta humanista. Várias formações na ciência, numerologia e angiologia. É isso mesmo. Uau, gente, eu não disse que é bem peculiar a formação da Márcia? Realmente bem peculiar. Estamos começando o episódio do Pode Acessar e já quero deixar um abraço aqui pro Gabriel que está comandando aqui. Gabi, valeu, meu querido. Gabriel, às vezes ele pode. Às vezes ele não sei por quê, tá, Márcia? Eu já É, quero até fazer esse apelo que o é. Gabriel ele deixa o roster sem água. O convidado fica legal, mas o roster fica sem Sem água. A água. câmera do roster não funciona. Brincadeira, o Gabriel me recebe muito bem aqui, como toda a equipe. Márcia, de novo, muito prazer em recebê-la aqui. Vem cá, você me disse que, fora isso que você me mandou aqui, você ainda tem algumas. Você fez algumas coisas pelo mundo É. aí. O que foi exatamente? Conta um pouquinho pra gente aí, quero ouvir de você. Então, a minha formação, realmente no direito, carteirinha da OAB e tudo mais, Advogada. sim, Advogada. né? Mas quando eu já estava no estágio, eu já percebi que não era muito a minha praia, né? Sim. Acho lindo, sou muito grata às formações que eu tenho, porque graças a elas eu estou aqui, tenho, né, bagagem para poder conversar com as pessoas, mas os números sempre falaram comigo de alguma forma. E quando eu me dei por mim, né, dona de mim, eu fui fazer cursos, eu fui buscar pelo mundo, eu tive a oportunidade de viajar para muitos lugares, e a Legal. ciência dos números me encantou e eu decidi, é isso que eu quero para minha vida. Não foi fácil, né? Porque vem de uma família tradicional, uma família, né, que Sim, carteira assinada, não é assim? sim, sim. Mas enfim, deu tudo certo e eu tô aqui. Eu coloquei como meta isso na minha vida, como missão de vida, e tô aqui. E só tenho a agradecer. Que legal, nossa. Gente, é realmente, né, uma virada assim, poxa, pensa, um curso denso como é o É, direito, né? Nós sabemos 5 anos, todas as matérias, as provas, ainda entrega de TCC, para fechar com chave de ouro, prova da cada ordem. OAB, né? Que não é fácil. Então é um curso muito denso. É, E aí, de repente, você, num dado momento, você entende que não é aquilo que você quer, é. né? Tem que ter um equilíbrio aí emocional muito grande, né, É, Márcia? eu era a única filha de um pai tributarista, né? Então eu achava lindo aquilo, mas na prática eu percebi que realmente eu não seria uma boa profissional. Eu falei, então eu vou me dedicar àquilo que realmente eu vim para fazer, que é atender as pessoas, orientar as pessoas, né? E a psicopedagogia eu me formei porque eu entrei nas duas universidades. Eu Certo. fazia direito de manhã e psicopedagogia à noite. Não me Hum. pergunta como eu consegui, Rafael, mas eu consegui, me formei. E Nossa. eu só assim segui na psicopedagogia porque também
toda essa área de psicologia, sociologia, tudo isso me encantou. É Eu porque tem disso também no direito, né? tenho. Você estuda sociologia no É, direito, estuda psicologia, né? então eu falei, vou me formar nas duas, dá para Meu fazer. Deus do E céu. foi, E ainda conseguiu passar na prova da da OAB OAB, fazendo tudo isso. não é? Olha, Ô, Márcia, isso é interessante porque você realmente eh, conheceu quem você é. Você praticou o autoconhecimento, que é o que tanto você traz, né, nas suas empreitadas aí, no programa, no Conheça-te, né? é, Então, acho que o nome do programa reflete muito o que você é, né? O é, Conheça-te, porque você teve que se conhecer para chegar onde você realmente já está hoje, é né? verdade. E o tema do nosso podcast hoje, que é a autoimagem, é justamente isso, né? Porque eu não me encontrava como advogada. No estágio, eu fiz muito, né, para poder fechar todas as matérias. Sim, Eu sabia na sala de audiência que não era a minha praia, mas eu não ia deixar pela metade, eu tinha que concluir, né? sim, sim. Só que quando a gente se reconhece, e não é fácil, não é fácil você assumir as coisas boas que você tem, as dificuldades e as mazelas que você traz, Sim, verdade, né? verdade. Então, quando você se encontra, flui com mais facilidade. Não foi fácil, porque eu era muito nova na época, né? Então eu não tinha experiência, bagagem, ainda eu tinha a contaminação do meio, né? Sim, A sim. cobrança de outras pessoas. Meu pai, minha mãe, minha irmã, não, eles nunca me cobraram isso. Mas as outras pessoas, tios, primos, meio que me olhava torto, numeróloga, sabe? Deixar uma Que carreira tão tão brilhante, tão segura, né? né? O pessoal fala muito isso. Vai ser advogado que é mais seguro, né? É, Poxa, por que é, você vai correr esse risco, né? é, Uma área tão desconhecida, né? é. E você teve que superar isso até dentro da própria família, Dentro da né? própria família. Eu me lembro que uma época eu até me afastei um pouquinho Uhum. para me preservar, porque me dava confusão, né? Porque eram pessoas que eu amava, Ah, sim, que sim, realmente me jogavam alguns aspectos que eles tinham razão pela preocupação. sim. Mas, por outro lado, a razão deles estava ok, mas o meu sentimento era outro. Então, eu entrava em conflito. E aí, olhando, ouvindo você falar, né? E olhando a tua história, eu entro na questão, será que o amor aprisiona, né? O É, amor aprisiona? Porque, veja, pessoas que te amavam, né? Como você é, colocou, se as pessoas me amam, né? Poxa, eles querem o melhor pra mim. Mas veja, se você fosse pelas pessoas que te amam e que querem o é. melhor pra você, você teria ficado aprisionada. Hum, Talvez fosse uma profissional medíocre. é. Medíocre que eu digo, gente, não é no Sim, sentido infeliz, pejorativo da palavra. infeliz. É, na média, né? E estaria, vai saber, se É fosse verdade. aí brilhante como você é, onde você atua, não é? E por sorte, meu pai e minha mãe sempre foram: você tá feliz? A gente só não quer que você sofra e que passe dificuldades, Sim, né? Mas acabou dando tudo certo. Mas eu sim, precisei dar uma recuada, me preservar um pouquinho, porque sim. era muita informação, né? Sim, nossa, imagino. E acho que o medo também, né? Que eles tinham todos, É, mas e assim, isso tem muito, né, particularmente no curso de Direito, Medicina, eu acho que Engenharia também, que é, não, eu quero ter muito do sonho dos os pais, pais, né? é. Ah, eu quero ter um filho advogado. Toda família Família, precisa ter um advogado, é, toda família precisa ter um médico, é, né? Ou ter um engenheiro, ou os é três, né? verdade. Então eu acho que essas profissões convencionais, elas ficam ali meio que implícitas, né? Porque o pai sempre sonhou com aquilo, poxa, meu filho vai ser advogado, e tal. E aí essas pessoas, elas entram num curso denso como esse, que eu fiz, você fez, e às vezes não querem estar ali, É, né? E de repente ficam frustrados porque não conseguem passar na prova da OAB, porque não se sentem, não estão no lugar certo, é né? Não é verdade. porque não são capazes, não estão no lugar certo, né? Eu É, acho que o problema é esse, já sai do ensino médio, né? E já vai encarar uma faculdade dessa. Lógico que se é o lugar dele, nossa, que é muito novo, vai ser um advogado, tal. é.
Mas se não é, né? Como infelizmente acontece com a grande maioria, né, Então, e Márcia? uma dica que eu dou muito importante, que eu aprendi na pele, tudo que a pessoa quiser e ela for buscar, tem que fluir. Sim. Se começa a dar muito, né, muito Errado, defeito, muita muito coisa. errado, muito emperrado, a pessoa tem que fazer um esforço muito grande, significa que não é o caminho. Interessante. Interessante. E você acredita que essa coisa do autoconhecimento ela é muito importante, né? Eu acredito também. O autoconhecimento nos trouxe até aqui, né, Márcia? E É, nós estamos sempre, né? A Márcia é uma profissional da área. Eu, inclusive, posso dizer paciente? Posso dizer que sou um é meu paciente? Eu cliente, sou é. um cliente da Márcia, porque realmente me ajudou muito, me ajuda até hoje. Tudo que eu vou fazer, Márcia, o que que você acha, né? É, Mas o autoconhecimento é importante. E importantíssimo. aí, imagine só, Márcia, na época que você está contando, narrando essa tua trajetória, eu acredito que não tinha essa evolução tecnológica com tudo que nós temos aqui hoje, né? Verdade. Você não tinha as redes sociais, né? Muita informação chegando para você. Você acha que hoje, se autoconhecer, com a quantidade de informação, nós estamos na era da informação, com tanta tecnologia surgindo, tanta possibilidades, oportunidades, você acha que isso dificulta o autoconhecimento? Eu acho que de alguma forma sim, porque cria modismos, cria Sim, rótulos, né? verdade. E eu posso falar por mim. Quando eu era mais nova, nessa época que eu decidi mudar, fazer essa transição de carreira, eh, eu não era tão madura a ponto de, não, eu vou, sabe, me bancar mesmo. Tanto é que eu precisei me recolher para não me contaminar e não, né, e não mudar a minha trajetória. Então, eu penso assim, o autoconhecimento ele é imprescindível na vida da Imprescindível. gente. É só se autoconhecendo que a gente consegue acessar e conquistar o que a gente quiser, Verdade. né? Mas Verdade. ainda existem pessoas que só ficam no ter e não Sim, conseguem ser sim, verdadeiramente quem são, sim, sim. né? E aí ficam sofrendo. Isso traz sofrimento. É, e essa coisa do ter, né, e não ser, no meu ponto de vista, eu acho que a tecnologia incentiva muito isso. A tecnologia, ela é, na minha ótica, ela vai contra o minimalismo. Que não estou dizendo que o minimalismo é bom ou ruim, tá? Sim, Depende, claro, do seu estilo de vida, mas eu digo que, poxa, hoje eu preciso ter aquele smartphone que custa aí talvez quase um carro antigo, digo é. mas eu preciso ter aquele e agora saiu o novo, eu preciso ter aquele novo. E o meu computador ele precisa também ser no mesmo nível. E a tecnologia não para, e a minha TV agora não é mais 4K, ela precisa ser 8K. E de repente você está aí rodeado de coisas, né, de produtos tecnológicos incentivando todo esse consumismo. E eu acho que também isso, né, traz essa coisa. Então a gente vê também um movimento. A gente falou aqui nós estamos falando aqui de formações, né? Estudou direito, depois foi fazer Pedagogia. psicopedagogia. E hoje a gente vive uma época, Márcia, que as pessoas elas criticam um pouco essa coisa de faculdade, né? Poxa, você vai fazer faculdade para quê, né? Para se ter aí, para ter um diploma, para trabalhar para alguém. Né? Então, hoje, e eu tô falando disso por quê? Por conta da quantidade de informação que você trouxe questão do modismo, né? É, E essa coisa, poxa, não precisa estudar tanto, não precisa ter faculdade, né? Poxa, faz isso aqui que você vai ganhar dinheiro. Mas às vezes não é daquela pessoa. E isso confunde a cabeça das pessoas, é não é? verdade. Eu acho que isso traz uma certa confusão. E agora, Márcia, assim, feito toda essa introdução aqui contigo, e falando dessa sociedade digital que estamos inseridos hoje, né? Hoje a nossa sociedade, ela é digital. E eu quero trazer aqui para vocês, e trouxe a Márcia para bater esse papo comigo, trocar essa ideia comigo,
que é sobre uma lei da Noruega, que ela obriga os influenciadores a informar que estão utilizando filtros em suas fotos. E isso me chamou a atenção, né? Essa é uma matéria que eu tô aqui, a minha fonte aqui é a BBC, né? E isso me chamou muito a atenção, essa matéria da BBC. Ela não é uma matéria nova, ela é de 2021 Uhum. ainda, mas é atual, É. né? É, e aí, isso me chamou a atenção porque eu falei, uau, pera, por que será que a Noruega, ela se preocupou com uma lei como essa? Quer dizer, será que está refletindo de alguma maneira para a sociedade? Será que nós estamos enfrentando aí um momento de que esses influenciadores eles são tidos como super-humanos? Humanos perfeitos? Que não têm um detalhe sequer ali no rosto, são perfeitos. É. Será que isso está causando né, um certo... para esses jovens que estão chegando aí, será que eles não querem ser assim também na vida real? Será que o fato de eu ter uma rede social que me deixa muito lindo, lá, magro, alto, sei lá, né, loiro, alto, olhos azuis, Pois será que é. eu prefiro? Será que o ponto que eu chego aqui é eu prefiro estar envolvido nesse metaverso? Não estou nem falando do metaverso em si, mas Sim. já conectando a coisa do que tá na vida real, onde eu não sou tão belo assim, É. né? O que que você acha disso, Márcia? Assim, você que é entendedora do Do comportamento comportamento humano, humano, o é. que você entende olhando para uma lei como essa? Então, primeiro, falar que ninguém é contra a tecnologia, né, Por Rafael? favor, não, Né? não Pelo mesmo. contrário, tecnologia nos ajuda, todo esse, eh, todos esses elementos, enfim, a gente é super a favor porque é o que está no momento e ótimo, né? Quando a Sim, televisão surgiu lá atrás, que não verdade. era nem nascida, parece que foi um boom para a sociedade. Sim, E estamos aí, né? sim. Agora, uma lei dessa foi porque algumas pessoas ali, com certeza, perceberam que os jovens, as pessoas começaram a viver uma superficialidade, viver uma realidade que não é. É que nem a propaganda da margarina, né? Aquela Sim, família margarina, sim, sim. Comercial da margarina, né? né? Porque todas as pessoas podem ter defeitos, as pessoas podem, sei lá, um cabelo assim, uma boca diferente, e nem todo mundo pode ser igual. Sim. E, de alguma forma, algumas coisas tecnológicas, elas colocam como né, uma, elas, como que a gente pode explicar? Elas colocam como uma verdade alguma coisa que não é. E tem pessoas que ficam presas nisso, sofrem por isso, Rafael, Não. né? E porque elas não chegam, não conseguem atingir aquilo que elas estão vendo que não é real. Sim. Então, por isso que tem que buscar, eu acredito, as famílias, né? As pessoas envolvidas conscientizar algumas pessoas e as próprias pessoas entenderem que aquilo não é real. É porque traz pra você, né? Você lembrou bem naquele comercial da a família da Margarina, margarina, né? Aquela família perfeita, perfeita. né? Que é todo mundo muito feliz. E eu acho que as pessoas, de alguma maneira, elas buscam isso nas redes sociais, Uhum, né? Então, elas querem ver aquela influenciadora com a barriga chapada, né? Com aquele marido ou uma esposa, não importa, mas quer ver todo mundo feliz. E quando na verdade aquilo não é necessariamente é daquele modo, real, não é real, né? né? Então, uma lei que porque o direito, ele vem para regular a sociedade, né? O Uhum, direito, eu tenho um professor, não é mais meu professor, mas já foi, que ele diz que o direito está sempre atrasado, né? O direito ele tá, vai sempre regular o que já já aconteceu, né? aconteceu, é. E é o que a gente vê com uma lei como essa. Então, Márcia, hoje o que, que a gente vê? Isso preocupa muito, né? Esses dias eu fui visitar um cliente
E ele tem lá um podcast, né? Dentro da sala de reuniões dele. Muito interessante, né? Tem lá um podcast parecido um pouquinho com esse que a gente tem aqui. E quando as pessoas que chegaram, me chamou muita atenção uma mocinha, uma moça mais jovem. Ela estava com a fisionomia meio tristonha, não estava Olha para radiante. baixo. Ela não estava radiante. Mas quando ela sentou na frente daquele microfone, que ela apontou a câmera do celular dela, que ela entrou na live, ela se transformou. Aquela tristeza que ela estava acabou. E ela, nossa, eu falei, nossa, e aquilo me chamou a atenção. Eu fui falar de um assunto que não tinha nada a ver, eu tava tratando de uma reunião e tal. E eu saí, eu lembrei, registrei aquilo. Sabe quando, igual a máquina fotográfica, eu falei, uau. E aí, por que que eu tô falando disso? Porque nós somos mais felizes nas redes sociais, é isso? Quer dizer, eu sou muito com um filtro. Então não é feliz, né? Poxa, se eu apliquei o filtro, opa, olha aqui, né, agora eu sou outro cara. É aquela história que nós estávamos falando aqui em off, antes de começar o podcast, na autenticidade, Autenticidade. né? Sim, sim. Então, tudo que é autêntico, tudo que é verdadeiro, por isso que os nossos programas, as nossas, enfim, né, os podcasts, enfim, dá certo, porque a gente vem aqui com verdade, a É gente vem aqui de verdade. coração, Sim, né? sim. E você vê, e tem uma faixa de idade que está muito preso nisso, né? Na aparência apenas. Sim, sim. Poxa, meninas de 17, 18 anos fazendo aplicação de Botox. É, Gente, 17, 18 é. anos. Isso eu tô ainda, Os né? Tô subindo preenchimentos, a faixa etária, né? harmonização facial, aquelas coisas, né? Exato. Tem tanta coisa hoje em dia, né? É, E tudo isso pra quê? Pra ficar parecido é, com esses filtros. é. Isso é um pouco grave, né, Márcia? Porque, assim, será que os jovens eles preferem estar muito mais no metaverso, isolados, introvertidos, do que conviver na sociedade É. aqui no Eu físico? percebo muito isso. Antes de tudo que nós vivemos em 2020, antes, 90% dos meus atendimentos eram presenciais. 10%, Rafael, era o pessoal que estava pelo mundo, outra cidade, outro Sim, estado, que que eu realmente não tinha atendia, não tinha como. como. Hoje, 90% é online, as pessoas não querem conviver, sabe? Elas preferem ficar ali atrás de uma câmera Do que ter que se do que ter que se deslocar, né? Poxa, eu vou deslocar. encarar. Mas isso é um problema, será que dos grandes centros? Porque, Interior, por exemplo, poxa, se eu tiver que ir no consultório da Márcia, eu é, moro lá do outro pode lado, ser. eu vou encarar. Ou esses problemas nós estamos vendo aí também espalhados aí pelo mundo, viu? Não Eu acho que são importa. duas coisas. Essa praticidade dos grandes centros, ok, acho perfeito, mas também as pessoas ficaram na sua própria, sabe, no seu próprio ninho, na sua Nossa, na sua própria bolha. bolha. Porque a pandemia, né? Ela não tem como não falar da pandemia, É, né? Esse daqui é um programa que, desculpa, é um podcast. podcast. Tô acostumado a falar programa. Tem problema. Esse daqui é um podcast que ele propõe aí a entregar para você conteúdo tecnológico, segurança da informação, direito digital, proteção de dados e a sociedade digital, né? Então, a gente vai falar muito de tudo isso aqui durante aí os próximos episódios que virão. Mas o ponto é que falar da pandemia não tem como não conectar a tecnologia, É, né? Num programa passado, no episódio 2, até recomendo que você assista o episódio 2, que foi com Fabiano Arcanjo, onde nós falamos de empreendedorismo digital. A gente contou, né, do Zoom. A gente comentou um pouco que o Zoom, na época, que é o Zoom uma é ferramenta. uma ferramenta de videoconferência e ele foi comparado, o valor dele foi comparado a companhias aéreas. É, olha só. E aí que coisa, né? Por que que teve essa conexão? Porque
poxa, você teoricamente teria que se deslocar para um outro país para fazer aquela reunião, para tratar de algum negócio, e agora não. Agora você senta na frente da câmera e já é aceito É por isso todo mesmo. mundo. E foi disruptivo por conta da pandemia. Eu não posso mais ter o contato social, Uhum. né? Só que, de alguma maneira, as pessoas pararam de ter esse contato social, mesmo depois Depois que tudo se que tudo abriu, se acalmou. né? E mais interessante é que é como se as pessoas vivessem nesse mundo irreal. Porque se você acessa um Facebook, se você acessa um Instagram, você vê tudo perfeito, maravilhoso, sem defeito algum, tá todo mundo feliz, tá todo Eu mundo, só posto né? meus momentos felizes, né? Não é? E às vezes nem é. Eu acho que é aquilo que a pessoa gostaria que fosse. Ô, Márcia, e assim, dentro desse contexto, também tem a comparação, você não acha? Sim, Não é? Poxa, a vida da Márcia é tão perfeita, olha. é, Olha que viagem. é, Olha o Gabriel de novo casando em Veneza pela é, terceira vez. é isso Igual o mesmo. George Clooney. É isso mesmo. Ô, Gabi, deixa a esposa ouvir que vai ter problemas. É brincadeira, viu? Qual que é o nome da esposa? Isabelle, é Isabelle. brincadeira, Isabelle. O Gabi tá de boa aqui. Mas, poxa, eu vou olhar sempre, né, o sucesso do outro. E isso, e aí, Márcia, entra um ponto também, principalmente, eu vou falar, não é uma crítica, mas é o que está acontecendo hoje, principalmente na questão dos influenciadores Influenciadores. de finanças, Hum. né? Esses educadores de finanças, né? Que, poxa, você vê aí esses meninos de 21 anos milionários, né? O que que eu fiz, tal. E aí o cara, você vê o sucesso do cara, mas vai ver tudo que ele ralou É, mesmo pra estar ali. Os esforços que esses caras fizeram, né, pra chegar ali. Só que muitas vezes isso não aparece. Ou a galera não quer ver, também tem isso, né, Márcia? é, Tem isso. Às vezes a pessoa quer ver só onde que o cara já tá. E é quer chegar ali verdade. Quer chegar e numa acha que é. velocidade, né? E quando não consegue, se frustra, Se frustra. né? Sim. As mutilações que a gente vê, o alto grau de suicídio, Sim, né? isso é interessante também, a questão do suicídio, onde você tem um sociólogo, acredito que ele é um sociólogo, chamado Emile Durkheim. O Emile Durkheim, ele dizia o seguinte, eu não me lembro o século, tá? Mas não é século XXI, tá, gente? E nem 19. Quer Tá. dizer, não sei. Deve ser 19, sim. Mas o ponto é que ele dizia o seguinte: o suicídio é um problema social, é um problema da Da sociedade. sociedade. Não é um problema do indivíduo. Porque o indivíduo, ele tá inserido na polis, né? Como a gente Aham. diz. Né? Tá inserido aqui na sociedade. É um problema da sociedade. Por que que esse cara foi para um suicídio? Então, aí vem é, uma, um estudo, uma estatística que eu faço, né? As pessoas que se comparam, elas se separam Olha aí. de si mesmas. Porque eu nunca vou ser igual a ninguém, não existe ninguém. Nossa digital é diferente. Quantas pessoas pelo mundo, né? O céu da nossa boca, cada um Sim, tem o seu formato, sim. enfim. Então, não dá para comparar. Ah, eu quero ter um cabelo mais bonitinho, igual daquela influenciadora, ok. Mas ser 100% aquilo não dá. Não tem como, né? Por- Então, quem compara se Separa separa de si de mesmo. si mesmo. E essa coisa, né, também de querer parecer tanto com aquele influenciador, né? Será que você também não deixa de viver a sua vida para viver a vida daquele cara? Né? Poxa, eu tô tão me comparando com ele que eu já não sei mais quem eu sou, não É, é? é verdade. A pessoa fica fora e ela não se auto-reconhece, né? Ela não se se supera, porque a todo instante a gente está se superando. Quantas superações a gente tem que ter ao longo, todo dia? E é isso que nos faz crescer, Sim. As fortalecer. frustrações, Faz saber lidar parte, com as faz frustrações. parte.
Nós estamos aqui para errar, né? Com certeza. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu acho que essa lei deveria. Isso que eu ia te perguntar. Você acha que uma lei como essa deveria entrar aqui no nosso ordenamento jurídico para mostrar Eu que essas... acredito que de alguma forma sim. É, Eu acredito, Rafael. Mas assim, precisava trabalhar bastante para que fosse alguma coisa efetiva mesmo, sim, sim. É, não né? é fácil, não é? Mas a gente está aqui nesse momento ainda nos entendendo com a Lei Geral de Proteção de Dados. É, Nós estamos aqui trazendo o ponto da importância da Lei Geral de Proteção de Dados, da importância que o dado pessoal tem. Tem muita gente agora, eu acho que com a primeira multa da NPD aí, acho que agora as empresas começaram a acreditar que, opa, peraí, não estão brincando não, que essa tem lei é coisa, séria. que tem coisa Então, aí. essa imaturidade, né, com o digital, e precisa de regulamentações que façam isso, mas essa imaturidade, a gente paga um preço muito alto, né, É. por isso. Né? Então, poxa, uma lei como essa, será que... E aí tem um ponto aqui que algumas influenciadoras dizem que acreditam que isso não vai, Vingar. não vai vingar ou que isso não vai mudar, que as pessoas não vão deixar de se comparar, né? Aí também precisa ver, Rafael, por um outro ponto de vista. O que é bom para o sistema? É, Entendeu? Eu acredito assim, o que é bom para os patrocinadores, não é? A gente tem que sim, ver todo um, né? A grosso modo, seria bom que todo mundo tivesse consciência e não ficasse se comparando ou querendo ser aquilo que não é. sim, Mas, por outro lado, existe uma influência muito grande de patrocínio, de é produtos. isso. Eu acredito que pode Ai- até não vingar por isso, viu? Ainda tem essa questão toda, né? Tem. Porque isso movimenta e muito o mercado, né? É. Ainda mais dentro da área da beleza, né? É. Agora, eu acho que assim, Márcia, como eu tenho aí a missão tenho isso como missão de ensinar as pessoas a aprenderem a se proteger no É. ambiente digital, É usar de né? forma saudável, Usar né? de forma saudável. E eu acho que uma lei como essa, ela tá te conscientizando, né? Por Uhum. exemplo, a gente falou um pouco sobre o app Remini, né? Sim. Que através de uma inteligência artificial ele cria lá um futuro bebê que você ainda nem teve e você já dá para saber mais ou menos, ou muito assertivo, O como é que ele vai perfil. ser. É uma IA criando isso. E eu disse que essa criação desse app com o IA, esse app ele capta alguns dados. E ele ainda mantém esses dados por 10 anos nos seus servidores. O que que eu fiz? Eu fiz um programa inteirinho falando disso. Não foi aqui no Pode Acessar, foi num outro programa que eu tenho, programa de rádio. E eu contei lá que, olha, está lá nos termos, está lá na política de privacidade dele. Você sabe. Você quer deixar? Não tem problema, mas você sabe. É a mesma coisa, eu faço aqui essa conexão com essa lei. É a mesma coisa com esses filtros. Olha, ela tá usando o filtro. Ela não é assim. É. E eu acho que seria um serviço de utilidade pública Pública. se essas influenciadoras também dissessem, gente, É. não vou usar Não vou filtro. usar Eu filtro. sou assim. É. Agora eu vou aplicar um filtro e me sinto melhor fazendo com filtro. É a propaganda enganosa, né? E sabe, Yang tem uma frase dele mais ou menos assim, que você pode dominar todas as técnicas, ser conhecedor de todas as coisas, mas na hora que você tocar uma alma humana, você tem que ser humano, tanto quanto. Uau, que profundo. Com a Márcia Pugliese é assim, meu amigo. Ela fala com calma e vai te fazendo refletir aqui, né, Gabriel? Né? Porque a gente pode A ter gente todas as fica. técnicas, né? Eu vejo por mim, por você, a Sim, gente conhece, estudou, pesquisou, se sim, dedicou. Mas quando você atende os seus clientes, você faz, né, essa conscientização através do seu pode acessar, você está falando com verdade
tocando um ser humano. Quantas Sim, pessoas estão aprendendo, estão verdade, refletindo, verdade, verdade. né? Esse papo ele parece um pouco de Black Mirror, gente, né? É, Mas é o que está acontecendo. É o que não, está é. acontecendo, né? Essa coisa toda do quando o Mark Zuckerberg surgiu com o metaverso, né? Eu também falei algumas vezes, falei, gente, nós já estamos no metaverso. Já estamos no metaverso. É só você olhar como que nós estamos conectados. Nós estamos muito conectados. E aí, Márcia, agora eu quero trazer a questão, essa coisa toda, é, para para os pais, né, que estão lidando com esses nativos digitais, estão chegando aí com toda essa tecnologia, tecnologia que, poxa, antes nem a NASA tinha, né, quando mandou o homem para a Lua, hoje nós temos isso na palma da mão. E, poxa, algo que é um desafio para esses pais, né, porque Concordo. como lidar com essa criançada assistindo tudo ao mesmo tempo? Como você filtra isso? O que você É. recomendaria? Qual que seria o melhor caminho para Primeiro que a educar? gente tem uma geração que veio aí depois de 2000 que é totalmente diferente da nossa, Sim, né? verdade, São seres que já nascem tecnologicamente evoluídos, verdade. né? Vamos ser real aqui. Eu não sei lidar com um monte de coisa, minha geração, né? Sim, Eu aprendo, eu vou lá, eu me dedico, mas não. Agora, você pega, eu vejo no meu consultório bebês de 1 ano e meio acessando o tablet e o celular do pai para assistir o desenho. 1 ano e meio, tá de fralda ainda, tá de fralda e já tá online. não é? Então, aí eu acho o bom senso dos pais, eu acho que precisa amadurecer isso, Sim, né? Porque não é tudo que tem numa internet que é saudável, a gente não, sabe sim, disso. sim, sim. É um E é desafio. um desafio, né? E, por exemplo, ó, eu vou trazer aqui o caso Hum, de um aplicativo chamado Discord. Né? O que é o Discord? Discord é uma plataforma de comunicação online que permite que os usuários conversem por meio de mensagem de texto, voz e vídeo. Só que esse aplicativo, embora ele seja mais popular entre os gamers, né, tá. aí Que jogadores jogam na que internet. gostam de jogar e tudo, ele também é usado por crianças e adolescentes, né, para se comunicar com amigos e participar de algumas comunidades. E aí, o que nós estamos vendo aqui é que, cara, é muito Black Mirror. Eu começo a falar, me vem o Black Mirror na cabeça. Por quê? Como possibilita? Olha só, é um aplicativo que possibilita vídeos e ele não é tão popular assim, né, como um WhatsApp da vida, Sim, e tal. Só que esse pessoal, eu não sei quem, alguns criminosos, começaram a ter acesso a esse tipo de aplicativo e começaram a induzir crianças e adolescentes a fazerem vídeos sim. deles Como e nudes. como nudes e uma série de coisas e começar a chantagear assim, ó. Se você não fizer, eu tenho algumas fotos suas e eu vou vazar. Vou fazer, vai ter um vazamento aí dessas fotos. Quer dizer, tudo conectado ao lado ruim, né, da Ao lado tecnologia. O ruim. lado ruim, que como nós Ao dissemos, lado doente, né, ao da lado coisa. doente. A tecnologia é um meio para um fim, Enfim, né? é. E então, de repente, às vezes você tem um filho passando por um problema desse e você não faz ideia de como cuidar, de como É. tratar desse assunto, né? Aí que vem, Rafael, a história do auto, lá atrás, do Sim, autoconhecimento, né, de buscar o equilíbrio, de buscar a se superar, a se fortalecer e passar isso para os seus filhos e para as pessoas próximas. sim, Porque eu me lembro, meu filho hoje já é um homem, né? Mas eu me lembro que eu falava muito na cabeça dele algumas coisas. Porque não é fácil educar um filho, né? não.
Mas eu acredito que ele pegou muitas coisas. Tanto é que eu não tive problema na adolescência. Lógico, uma bobeirinha ou outra. Sim, normal, Por quê? né? Porque eu falava tanto, eu informava tanto, mas de uma forma tranquila, de uma forma assim, ó, é assim, assim, assim. Se você cair nisso, é porque você quer, porque você está informado. Você já conscientizou, né? É a conscientização, porque sempre vai ter esse tipo de coisa, sempre. A sociedade está doente, a gente está vivendo um momento de, né, as pessoas estão assim, mas eu acho que é conscientizando, viu, Rafael? O que eu observo, né, é realmente toda essa gama de velocidades, né? Velocidade da internet. Hoje ninguém fica sem internet, né? Poxa, na Não. época que eu comecei a trabalhar com É. tecnologia, esses dias eu tava até brincando, né? A gente chegava lá num escritório e aí nós perguntávamos, né, pro dono da empresa, qual que é o computador que tem internet aqui? É. Aí ele apontava, cara, só aquele. Ah, tá, E era então. aquela discada ainda, nhoi, 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 Nossa, era aquela discada, não era? que fazia aquele Que barulho estranho, caía o fax toda modem, hora, né? né? Aquele. Mas o ponto é que. E aí, quando a gente chegava, né, pra distribuir internet pra todo mundo, porque aí veio o roteador com fio, Uhum. não era roteador sem Sem fio fio, ainda, é. e a gente tinha que passar cabo de rede pra cada máquina. O cara falava: Nossa, todo mundo vai ter E não faz internet muito agora? tempo, Não não, faz hein? muito tempo. Não faz muito tempo. Todo mundo vai ter internet agora no escritório. Eu falei: Isso mesmo. Eu falava, né? Todo mundo terá internet. E todo mundo vai poder mandar e-mail? Sim! É. E a coisa se limitava naquele ambiente do escritório. Ah, gente, eu tô falando aqui, você falou não é muito tempo, tô falando de 2003. É. Não é muito Não tempo. é muito tempo. Tô falando de 2003. Naquela época, eu até conheci uma pessoa ou outra que trabalhava em home office. Mas era, não, cara, O esse negócio não WhatsApp tem funciona, 10 anos, né? né? Então, a tecnologia ela avança, né, muito rápido, mas eu acredito que também esse recolhimento do ser humano e ele com a câmera, onde eu prefiro falar com uma câmera, que no começo, para mim, foi super estranho. Quando eu comecei a fazer um programa É, de rádio lá, era é, muito estranho, é. né? E quando eu comecei a gravar cursos, que eu olhava só pra. Que estranho, tô olhando pra uma câmera. E eu sou de tecnologia, sempre trabalhei com isso a vida toda. Mas era estranho. E hoje não, né? Hoje você já. E às vezes você já até prefere, né? Poxa, tô falando com a câmera aqui, acabou, apliquei uns filtros. Eu acho que todo mundo passa a ficar mais introvertido, né? Com essa Fobia coisa social, né? fobia social, não se sente bem. Porque quem tá chegando agora também tem essa coisa, né? Tem ali jogando, nada contra quem joga, pelo amor de Deus, não é isso, eu também gosto de jogar. Mas às vezes você tá online, tem uma placa aí que o filho coloca na porta dizendo o seguinte: jogo online não tem pausa. Então não bate na porta que eu não posso pausar, porque eu tô online, tô jogando online. Então imagina, o cara fica 8 horas jogando online, sem pausar. O que que isso vai causar? O cara, ele acaba ficando mesmo introvertido. E aí é o que a gente vê é, que esses aplicativos. O problema não é o aplicativo aqui, tá? É a É o maneira como está sendo. comportamento. É o comportamento. Como o ser humano está utilizando É. esse aplicativo. E, Márcia, você acredita que com tudo isso que estamos vivendo, né? Essa coisa, poxa, existe um livro chamado 10 motivos para não usar as redes sociais, né? De um cara, inclusive, que trabalhou no Facebook, era um grandão do Facebook. E nós falamos também aqui no primeiro episódio do Pode Acessar, nós fizemos uma provocação de que os algoritmos estão nos manipulando, né? Então, você acredita que com tudo isso, o ser humano, ele sendo convidado a estar mais tempo conectado, eu não quero que você desconecte, eu preciso que você esteja conectado. Você acha que isso pode trazer resultados catastróficos se não ficarmos atentos, principalmente para os pais que
Estão aí com os filhos, né? Chegando. Pois é. Por isso, a conscientização, criar hábitos saudáveis, né, Rafael? Sim, sim. Os Porque exercícios, né? Essas coisas. exercícios, sair, ir para a natureza, ó, eu aqui, né? Mas é real, né? Porque, querendo ou não, eu sinto que rouba uma energia grande quando a gente trabalha, Nossa, muito, não é? muito. Porque existe toda uma estática, eu não entendo Hum, bem, mas é. Então, tá bom, precisa trabalhar, precisa usar, jogar, enfim, mas tira um tempo para algo saudável, um período de lazer, a convivência. Eu tenho um primo que quando a gente sai, às vezes, com os filhos e tudo mais, já faz tempo que ele faz isso. Ele fala para todos eles: celular aqui, Olha só, quero o celular recolhe. aqui, porque hoje nós vamos comer uma pizza, nós vamos nos confraternizar, vamos conversar, celular aqui, ó. Quando acabar, a gente sai e volta o celular para todo mundo, porque senão fica todo Você mundo. desconectou, Às né? vezes você vê casais que vão num restaurante, eles não se conversam, eles ficam no Nossa. celular. Então, isso é É muito comum, comportamento. né? Às vezes você sai pra almoçar também com um colega, colega de trabalho e... É, Nossa, mas pra um casal é muito pior, né? é. E a normose, né? Isso se tornou normal. As pessoas acham que está tudo normal e não está. Quer dizer, que papel tem o ser humano, o outro na minha vida? Sim. É fuga, né? Será que é É, fuga? pode ser fuga, pode ser um vício, porque isso Hum, vicia, Sim, né? sim. É a falta da consciência, da percepção. Aí a Verdade. gente volta de novo. Vamos, né, se perceber, vamos se conscientizar. Eu também, às vezes, eu fico meio ligadinha, Sim. mas é por trabalho, né? Mas tem que se conscientizar. Pois é, e estar atento, né? Estar atento aí das tecnologias que surgem, né? Eu sempre trago isso aqui, ressalto isso. Fique de olho nas tecnologias que surgem, né? Se você que tem aí mais de 30 anos, você é um imigrante digital e está lidando com um nativo digital. Márcia, e como que as pessoas podem fazer para te encontrar? Quem quiser ter uma consulta contigo, como é que funciona? Então, é só entrar em contato, né? Pelo meu WhatsApp ou pelo meu Instagram. O Instagram é marciapugliese.oficial. E eu vou ter uma alegria muito grande em recebê-los, fazer a consulta. Eu falo que a consulta é. Rafael já passou, né, Rafael? É uma Já. orientação, é um bate-papo e ajuda muito a gente, né? Porque muitas vezes você que está aqui conosco sabe de tudo o que eu vou falar, mas eu, como profissional, vou validar aquilo que você sabia, mas não estava conscientizado, Olha aí, né? tá vendo? Tá dentro de você, mas você não Nossa, sabia, né? tá lá, eu sei. Depois que alguém me fala, eu falo, nossa, é isso É, mesmo, você não acreditava, né? não é? Então, Poxa. a numerologia, o estudo, a consulta, ela valida, né? Agora, eu não sei se eu posso passar o WhatsApp, tem podcast que a gente não pode passar. Aqui pode. Pode? A não ser que o Então, Gabriel proíba, aí ah, pode tá. passar. Tá, é o 11 97559 1469. Isso aí, gente, repete. 11 97559 1469. Eu falo 11 porque eu sei que está indo para todos os É isso aí, a lugares. internet, ela não tem barreiras. Não é? Pois é, Márcia, e você sabe que, como eu disse, né, a minha missão, ela é levar aí o conhecimento de como se proteger nessa era digital, na sociedade digital. E eu realmente tenho isso como uma missão, né? Eu acho Verdade, Rafael. que, poxa, para você aprender a se proteger dos perigos da internet, como a gente disse aqui, tem muita coisa boa, mas tem outras coisas ruins, né? Você precisa estar atento até para lidar aí com seu filho, que é um nativo digital. E aí eu quero contar para você e convidar você para vir para o meu curso. Eu criei um curso onde eu te ensino de maneira simples, didática, sem tecniquez, sem juridiquês, a proteger os seus dados pessoais.
Você vai ficar esperto, quais cookies você pode aceitar, o que vão te perseguir, o que não vão, como identificar um vírus em seu smartphone ou computador, como deletar um arquivo com segurança. Se você fizer isso, meu amigo, fazendo esse curso, você estará à frente do seu filho. Se ele vier falar com você aí sobre um HD criptografado, você vai saber o que que é e do que ele está falando, tá bom? Como é que você faz esse curso? Você pode ir direto no meu Instagram, lá no rafael.luizcosta, rafael.luizcosta, Luiz com Z. Vai lá no link da bio e tem lá, clica no link da bio e procure o curso Aprenda a Proteger Seus Dados Pessoais. Você vai sair muito fera e high-tech, né, Márcia? Não, e é um papel fundamental, Rafael. Eu sou Fundamental. fã, Obrigado. sabe, desse seu trabalho, Obrigado, porque Márcia. existem pouquíssimas pessoas Sim, preocupadas com isso, verdade, não é? verdade. E eu acho que você está fazendo um benefício para as Obrigado. pessoas, para a humanidade, Fico grãozinho por feliz. grãozinho, mas você está ajudando muita gente. Poxa, fico super feliz. Vou aproveitar aqui, ó, para recomendar. Vou recomendar. Se você quiser recomendar um livro, Márcia, fique à vontade, Tá, tá? tá. Eu vou recomendar um livro e um filme. É filme? É um filme. O primeiro filme que tem para recomendar é um filme da Netflix, tá na Netflix, é original deles, acredito. Se chama O Dilema das Redes. O Dilema das Redes, ele mostra muito, ilustra tudo isso que nós conversamos até aqui. E o livro, eu vou pedir desculpas porque eu não lembro o nome do autor, se chama Os Dias da Peste. É todo voltado para a Para isso. tecnologia. É Os Dias da Peste. Esse livro ele fala de como os computadores, a inteligência dominou. A Sim, inteligência artificial artificial. dominou. Tá bom? Então, eu não vou falar livro, não vou falar o filme, mas voltando para para aquele momento, né? Nós temos uma linha do tempo, Rafael, passado, presente e futuro, né? Sim, É uma linha do tempo não tempo. Uma hora nós vamos falar sobre isso. sim. Quem vive de passado fica depressivo porque o passado não existe, já foi. Eu posso trazer as experiências para não cometer os mesmos erros, mas já foi. Verdade. Futuro é um mistério, a Deus pertence, não, enfim. Como que a gente vai ficar bem com tudo isso que nós acabamos de falar? Vivendo hoje, o aqui e o agora. Agora, Por isso se chama presente. é isso aí. É Né? um Então, presente, né? o que eu posso fazer agora para ficar bem? Como que eu posso me proteger? Enfim, é o presente. Você só tem o presente, né? É o É, que você tem. Né? O é, passado não dá para mudar, que é a né? vida, cada respiração, cada inspiração, né? Verdade. Poxa, que fantástico. Olha, inspirador mesmo estar aqui com Márcia Pugliese. Muito obrigado, Márcia. Estou muito feliz por ter Eu que agradeço. aceito o meu convite aí. Realmente sou fã da Márcia, por isso quis trazê-la aqui. Eu sei a bagagem que você tem e acredito que o Pode Acessar foi presenteado hoje. Falando do presente, nós somos presenteados aí hoje com você como convidada, Márcia. Muito obrigado pela sua vinda aqui, tá bom? Já fico convidada para voltar outras vezes, Com tá? certeza, eu que agradeço a oportunidade. Também estou muito feliz e tudo ótimo. Isso aí, pessoal. Esse foi o podcast Pode Acessar e eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau.